Metrópole Entrevista. A gente conversa agora com Ângela Lunin, ela é diretora da Fundação Pierre Verger. Verger teria feito 119 anos no último dia 4 e a Fundação prepara uma série de atividades em memória, em celebração dessa figura. Boa tarde, Ângela, tudo bem? Boa, tudo certo. Estão me ouvindo bem? Estamos sim. Diga Ótimo. pra gente aí o que é que a Fundação Pierre Verger tem tramado. Bom, temos tramado algumas atividades que vão se iniciar com a Flipelô, né? A gente vai ter o lançamento do livro Fluxo e Refluxo, que foi lançado há alguns meses pela Companhia das Letras, né? Também com lançamento na Bahia, então vai ser durante a Flipelô. A data provavelmente vai ser no dia 19, a gente está aguardando a confirmação dessa data específica. Terá uma exposição em conjunto com o lançamento do livro em si, né? Uma exposição que vai tematizar o próprio título, Fluxo e Refluxo, a partir de fotos que abordam esse momento violento da saída, né, de pessoas que foram escravizadas e o seu retorno após o fim da escravidão, em outros momentos até antes. Então, essa exposição vai acompanhar, vamos dizer, o momento deste lançamento aqui na Bahia. Fora disso, temos, a partir daí, também outros projetos que vão ser finalizados e vão ser confirmados até o final do ano. A gente espera que alguns projetos mais envolvendo exposições vão ser também aprovados e finalizados. Inclusive, esse projeto do lançamento terá concomitantemente uma exposição também na nossa galeria, Fundação Pierre Verger, no Corredor da Misericórdia, onde tem também a nossa loja. Então, ela acompanha esse momento do livro Fluxo e Refluxo. Talvez seria interessante só contextualizar um pouquinho esse livro, né? É um livro que, na verdade, é a tese de Verger, né? Verger, que nunca completou nem a escola, ele foi expulso da escola. Com mais de 60 anos, ele apresenta uma tese de doutorado na Sorbonne em 66 e logo depois esse livro é publicado em francês em 68. E mais tarde é publicado na Nigéria, numa edição em inglês. E finalmente, em 87, pela editora Corrupio, na Bahia. E agora tem uma nova edição pela Companhia das Letras, né? Então, esse momento da republicação desse livro é muito importante para a gente. Com Isso certeza. como primeira rodada. Começou muito bem. Eu tenho o maior orgulho de ter o meu exemplar do Fluxo e Refluxo da edição original da Corrupio. Agora, falando em... Verger fez muito esse fluxo e refluxo, né? A senhora falou desse retorno dos que tinham sido escravizados à África e do fluxo e refluxo de informações culturais, porque acaba que a Bahia influencia de volta a África também, devolve informações já modificadas, e o próprio Verger fez modernamente muito essa trajetória de trazer e levar coisas. Ele foi também uma espécie de moço de recados, assim, Alemar, né? Quero que você fale um pouquinho disso, por favor. Sim, isso é uma questão muito importante, né? Porque a partir no final de 48, vamos dizer, 49 a 79, 30 anos, Verger vai e volta, né? Às vezes fica 1 ano e meio lá, fica 3 meses aqui, depois fica meio ano lá, fica 6 meses aqui. Então, assim, é um vai e vem a partir de projetos que ele desenvolve, a partir de pesquisas que ele realiza, a partir de contatos que ele tem com
universidades, com instituições de pesquisa, né? E nesse processo ele constrói aquilo que vira depois o livro Orixás, né, que muitas pessoas aqui conhecem, né, com seu levantamento de dados, vamos dizer, históricos sobre o culto aos orixás nas terras da cultura iorubá, entre Benin e Nigéria. Né? Ele constrói também esse livro que vira a sua tese. Né? Ele constrói o livro que depois é publicado um ano antes de sua morte, Ewe, né? Publicado em final de 94, 95, e vários dos seus muitos textos que são publicados em revistas, em livros, em coletâneas. Né? Verger tornou-se, naquele período de 30 anos, indo e voltando, né? Então, um articulador em relação a conhecimentos, a contatos, né? Um tema importante que está na base do livro Fluxo e Refluxo é o contato com a comunidade dos agudás, né? Das pessoas que retornaram ao solo africano, né? Após a abolição, como falei, e tem no seu acervo pessoal muitas cartas, por exemplo, muitos documentos de pessoas que procuraram ele lá, mandando cartas para cá, ou para onde ele estivesse, na Nigéria, no Benin, se dirigindo a ele para pedir informações sobre as famílias que em algum momento estiveram na Bahia, né? Pedindo informações sobre livros de batismo, sobre nomes de família, sobre detalhes específicos de uma história, uma trajetória familiar. E Verger tornou-se, então, uma pessoa procurada, como também pessoas de Candomblé aqui pediram para ele trazer insumos para os cultos e para os contextos rituais sagrados aqui, né, de sabão da costa a outros materiais, folhas, né, materiais para a pintura de Iaô, outros materiais todos, né, que às vezes a gente encontrou uma vez uma lista de compras, praticamente, que alguém tinha deixado com ele para ele trazer. Isso inicialmente, claro, na época que ele viajava de navio, com malas de ferro que permitiram certamente um peso maior do que hoje é permitido ao viajante, né, em tempos modernos, com 23 quilos ou até sem bagagem, né, como é a nova moda. Então, isso seria impossível para Verger, porque ele sempre carregava, né, seus materiais que ele levantava, né? Às vezes ele fala também nas cartas, eu estou com 40 quilos de papel, não lembro dos números exatamente, mas são números impressionantes, porque, claro, se ele escrevia, levantava, né, ele tinha que levar com ele, né, de volta ou para algum outro lugar, nessas idas e voltas, idas e vindas, né, até ele ter, inclusive, uma casa própria, definitiva, que é a casa que onde fica a Fundação Pierre Verger, né, na ladeira da Vila América, a partir de 60. Ele tem um lugar que ele pode guardar essas coisas todas, né, que ele traz das suas próprias pesquisas, além de receber, né, essas pessoas que, de repente, vão pedir para ele trazer ou para levar coisas. Né? Então, é um processo realmente muito intenso, que hoje é impossível de imaginar, porque é um tempo antes da televisão, em parte, antes da facilidade do telefone, computador, nem pensar, internet, a anos-luz de distância. Né? Então, é tudo presencial, é tudo material, é tudo no aqui e agora, né? No tempo analógico, né? Com certeza. Me parece que ele trouxe também um bem, assim, não tão material, que foi o título de Anassô para Mãe Senhora, de Sim. volta, né? Mas Verger fez essa peregrinação, esse trânsito entre a Bahia e a África, mas ele, antes de se fixar na Bahia, morou em vários lugares e viajou por vários lugares, esteve em vários lugares, não sei dizer se morou, mas esteve seguramente em vários lugares do mundo e decidiu pela Bahia para ficar, para se fixar. Por quê? Você arrisca uma hipótese? Arrisco, sim. Você está certo em dizer e corrigir, né? Ele
passou por muitos lugares. Obviamente, ao passar, ele teve que ficar uns dias, talvez umas semanas em algum lugar, mas, assim, em geral, são estadias mais curtas, né? Ele efetivamente começa a morar por mais tempo durante, primeiro, seu giro pela América Latina, que é a partir no meio da guerra, né? Ele é mobilizado, né, no Senegal, retorna 41, né, para o Brasil, 42, passa uns dias e vai primeiro pela América Latina toda, onde ele mora, então, 4 anos, né, especialmente na Bolívia, e chega de volta ao Brasil, né, e por várias coincidências, a partir de um contato com Roger Bastide, o professor que substituiu o professor Levi-Strauss na USP, na área de Sociologia e Antropologia, ele foi informado que a Bahia seria um lugar interessante. Ele segue para o Rio, isso em 46, né? E consegue um contrato com a revista O Cruzeiro, como fotógrafo. E é mandado exatamente para onde? Para Salvador. Então, ele começa a trabalhar com o Dorico Tavares, né, aqui nos Diários Associados, para a revista O Cruzeiro, e ele sempre relatou que, além, vamos dizer, dessa constelação, desse momento feliz de ter conseguido um contrato de trabalho, né, para poder conseguir também um visto, morar no Brasil, ele, obviamente, já tinha, em algum momento, ouvido falar, em algum momento ele leu Jorge Amado, mas não foi bem Jorge Amado que eu trouxe, foi esse contrato de trabalho com a revista O Cruzeiro, com a recomendação complementar do Roger Bastide, né, que calhou, então, né, nessa felicidade para ele de chegar na Bahia. Então, foi mais ou menos isso. Ele sempre lembrava do dia 5 de agosto de 1946, o dia de sua chegada. Ele teria completado 50 anos de Bahia no ano que ele faleceu, mas morreu alguns dias, ou alguns poucos meses antes. Verdade. A gente está conversando com a diretora da Fundação Pierre Verger, professora Ângela Lunin. Falando nesse início de Verger na Bahia, ele me parece que foi bem integrado com a gente da terra desde o início, porque tem um assunto que me diz respeito diretamente, que eu quero perguntar para a senhora, que é o seguinte: aquelas fotos do barracão de Valdemar, no Corta-Braço, no que hoje é o Perovaz, porque eu sou da Liberdade, do bairro da Liberdade, e as fotos mais famosas de Verger na Bahia são sempre no centro, Conceição, Pelourinho, como não podia deixar de ser. Mas tem essas fotos que me parece que talvez tenha sido até para a revista O Cruzeiro mesmo, mas saíram na revista Life também, do barracão de Valdemar, que são uma revelação assim meio recente para nós e que desloca um pouco o eixo da atuação de Verger do centro para mais longe lá, que era o início daquela invasão do Corta-Braço, primeira invasão registrada da cidade. É uma questão muito interessante, James, que você traz, né? Porque aparecem também lugares um pouco fora do centro, né? Seria uma pesquisa muito interessante fazer um levantamento total dessas imagens, né? Que aparecem, então, em terreiros fora do centro, quer dizer, terreiros sempre ficaram fora do centro, né, há bastante tempo desde que fugiram da perseguição policial. Mas também a capoeira, como você ressalta, né? E essas fotos do barracão de Valdemar, a gente fez, nossa, já tem uns 12 anos, a gente fez um projeto na época ligado aos pontos de cultura e depois para a Fundação Gregório de Matos, com a turma de capoeira, tentando trabalhar essas fotos todas da capoeira. Eu esqueci agora o número, se são, acho que 200 fotos mais ou menos, né? De cenas de capoeira de Salvador, da Rampa do Mercado, da região do Mercado Modelo, do Barracão de Valdemar, e uma outra revelação muito importante dos treinos de Mestre Pastinha, no Matatu, no local do... Nossa, esqueci agora o nome, uma pena. Depois vou tentar lembrar. E
foi um trabalho muito intenso de conseguir identificar o local exato, porque, por exemplo, na história do mestre Pastinha, a gente sabia ou sabe pelos escritos, né, que ficaram, que foram publicados depois pelo mestre Decânio, a sequência dos lugares por onde mestre Pastinha, por exemplo, passou, né? E a gente ficava entre Brotas e o Matatu, né? E a gente conseguiu identificar a partir de um detalhe no fundo de uma foto de Verger, uma casa que existe até hoje. A gente colocou isso nesse livro ou num texto que a gente publicou depois, né? Que aquele local de fato era o Santo Agostinho, né? E o local exato, né, perto de uma fábrica de sabonete o sabão que chamava Cicol, me parece era o nome, né? Então a gente identificou o local do mestre Pastinha. E o outro local que aparece muito é o barracão do Valdemar, né? Com várias pessoas conhecidas. Então a gente conseguiu, junto com os meninos e vários capoeiristas que visitaram então a turma de capoeira na época lá no Espaço Cultural, né? A gente conseguiu identificar alguns dos nomes. Eu não lembro agora de cabeça todos, como disse, já tem 12 anos que a gente fez esse pequeno projeto, né? E foi muito interessante. Eu acho que eu vi recentemente em alguns sites de capoeiristas, né, essas informações já foram inseridas também, né, em trajetórias de grupos, de mestres, etc, etc. Então, Verger, de fato, oferece várias pistas, né, fora do centro, sobre práticas culturais, sobre tradições, sobre pessoas, durante muito tempo também um pouco invisibilizadas, né? Então, é muito interessante ver como Verger traz vários enfoques e várias possibilidades, né, de entender a cultura da Bahia também fora de uma ideia centralizada de que tudo acontece no centro histórico ou coisas do gênero, né? Com certeza. Agora, por fim, nosso tempo infelizmente está acabando. Gostaria muito dessa conversa se estender, mas a Fundação PRG, a senhora citou a atuação de Verger como num tempo em que a internet estava anos de luz. A Fundação Pierre Verger, como é que chegou nessa era digital? Tem Instagram, as pessoas podem acessar informações online, tem agendamento Sim, de visita. Como é que está funcionando sim. esse lado digital da Fundação PRG? A gente voltou ao atendimento presencial, né, há alguns meses, há 3, 4 meses, e para propiciar, né, esse retorno, né, uma possibilidade de visitar a biblioteca, inclusive visitar o nosso memorial, que foi também resultado de um pequeno edital. Convido a todo mundo a visitar esse edital, que faz um percurso pela Casa de Verger. Tudo isso pode ser agendado agora, seja pelos e-mails que constam na nossa página, na internet, prvg.org, né? Tem os e-mails, como também tem um Instagram, né? Tem um Facebook, para acompanhar essas várias frentes, vamos dizer, de atuação, né? De receber a pessoa para visitação, de receber pesquisadores na biblioteca, de receber pessoas ou pesquisadores no nosso banco de dados, com as fotografias, com os negativos, né? De visitar o espaço cultural para quem quiser, ou a biblioteca comunitária que fica no espaço cultural, né? Então, isso hoje é acompanhada essa tentativa pelas disponibilidades que também a era digital nos facilita, né? Então, temos uma pessoa que, né, acompanha, em específico, não sou eu, mas que cuida dessa parte, né, das redes, e além disso a gente tem um boletim, que recomendo também, que está na nossa página, que às vezes de forma mensal, às vezes de forma bimensal, apresenta projetos que a gente realizou naquele período, visitas que a gente recebeu, propostas que a gente fez, né? A gente tenta dialogar com os nossos públicos das mais diversas formas, né? Públicos digitais à distância, os públicos que nos visitam e também o público da própria comunidade que participa das atividades do espaço cultural. Muito obrigado, Ângela, e até a próxima. Eu agradeço demais, James, e espero que tenha outras oportunidades para a gente se
falar e trocar ideias.